boa tarde a todos os participantes aqui, dando início a mais um UFC. Carteiras mensais, não é isso, Ricardo Quim? Exatamente. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai comentar, a gente já enviou para vocês as prévias das trocas das carteiras. A gente vai comentar um pouquinho do racional, falar um pouquinho de performance também. Mas antes de qualquer coisa, se vocês puderem dar um feedback de som. Isso aí, todo mundo aqui. PC, imagem. Web T-Rex deu boa noite, Dedo Podre, Gerard, Darwin, Vini Ho. Isso aí, senhores. Felipe Sevan, a gente está aí com um número de 500 participantes, certo, produção? Isso mesmo. Tava dormindo ele? Não, produção hoje está acordado, está com milagre. Jaqueta de motoqueiro. Para ser mais exato, 493 pessoas. Obrigado aí pela participação de todos. Léo Jundiaí, Mona Invest, Daniel da Seven, Edson da Visão, Jajá Rasta, Samurai, Guto Ferrão, Guaco, Vete DMK. Acorda, Luquinha. Não é Luquinha que tá aqui não, Darwin. Aqui é o Fábio Sala. Luquinha, maquiadora está boa, hein? Que isso, entendi. Ricardo Quim. Som cortando. Tô na área, obrigado, João Baldinho. Vamos começar então aí. Vamos lá. Falar das carteiras, certo? Exato. Então vamos falar de performance, primeiro das carteiras mensais, depois a gente fala das trocas e depois, enfim, a gente vai bater no papo com relação aos demais papéis. Mas começando por performance e falando da carteira XP, nossa carteira mensal, no mês... hoje é dia 31, então até o momento, porque vai fechar hoje, no fechamento do pregão, a rentabilidade oficial, mas até o momento, no mês, a gente sobe 4,6%, enquanto o Ibov cai 0,5%. Então, nesse mês... 4,6% a carteira. Com o Ibov caindo 0,5%. Queda de meio. Então, nesse mês, a gente tira 5,1 pontos percentuais. Quebrando um pouco em termos de papéis, o que contribuiu ou não para esse resultado, o que mais contribuiu foi Suzano, subiu 22,5% no mês, seguida de BVMF, que a gente tem 10%, subiu 12% no mês. Esses foram os destaques na alta, destaques na baixa, Itaú, menos 3%, e seguida de Lame, 0,9%. Então esses foram os destaques também, enfim, o que pesou de fato foram essas performances muito positivas aí de SUSB, BVMF, e até Cielo também andou bem na carteira. Então essa foi a rentabilidade no mês. Então no ano a gente está 2015, a carteira está quase zerada, menos 0,1%, enquanto o Ibov sobe 2,6%. Então a gente 0,1%? No ano a carteira, Ibov 2,6%. A gente ainda está 2,7 pontos percentuais atrás, mas a gente está diminuindo bastante. É só a gente ver esse mês aí que a gente tirou 5 pontos percentuais. Então, o Charles W tá falando muito bom, parabéns, recuperamos aquela meleca que o Estácio fez com a gente. A ideia era aquilo que a gente falou, né? A gente sempre citou que a gente ia tentar ao máximo correr atrás. Tinha sido pontual, né? Não adianta olhar a carteira 1, 2 meses, 3 meses, um prazo curto. E março mostrou que o índice não andou, né? 0 a 0 o índice aí. E a gente está conseguindo uma performance hoje, último dia, bem acima, né, do índice, tentando aí recuperar. A gente ainda não está satisfeito, tá? Mas é óbvio, olhando o mês de março, a gente fica bastante satisfeito. Imagina se a gente conseguisse tirar 5% todo mês, pô. Não é normal isso também. Mas a gente fica satisfeito com o desempenho no mês de março. De novo, a gente aqui não é corrida de 2, 3 meses, sim. Isso. Ano e longo prazo é o que a gente tem conseguido entregar aí ao longo dos anos, boas performances, e é isso que a gente está olhando para o final desse ano,
mas aos poucos a gente vai aí construindo essa rentabilidade. Então essa foi a nossa carteira XP. Em termos de performance, e eu já falo das trocas da XP ou vou para... Vamos falar primeiro da carteira, vamos falar das trocas? Das trocas, né? Carteira, tá bom, então melhor, né? Agora a gente só vai focar na carteira XP. Eu acabei de falar as performances e agora eu vou falar das trocas. Então teve bastante mudança de peso dentro da carteira, então vai ser legal a gente bater um papo. Para começar, a gente vai tirar a BVMF da carteira, que tinha 10%, deu uma bela esticada de novo, no mês subiu 12%, a gente colocou muito bem, e agora a gente está retirando então BVMF com 10%. A gente reduz também Cielo em 8%, Cielo que também performou bem, está num patamar bem satisfatório ali, em termos de múltiplo e cotação. Então a gente está reduzindo o Cielo, que tinha 20%, e a gente reduz menos 8% em Cielo e obviamente vai para 12%. Junto a isso a gente vai reduzir Suzano em 3%. De novo, Suzano subiu 22,5% no mês. Então nada mais justo ali, apesar da gente ainda ver valor, a gente fazer esse gerenciamento de portfólio alocando ali um pouco da participação nos papéis que ficaram para trás. Então Susb menos 3%, a gente reduz, e Embraer menos 2%, reduzindo marginalmente também Embraer. Então com isso a gente libera espaço para entrada de CETIP com 8%, entrada de Qualicorp com 8%. Que isso, Qualicorp? Aumento em Itaú 5%. Peraí, então a gente tirou 10 com 8 com 5, 23%. Então 23%. Redução isso. Foi de 23%. Então, para a gente compor esses 23%, a gente começa mais 8% em CETIP, quer dizer, a gente entra com CETIP com 8%. Lembrando que CETIP saiu, performou muito mal no mês, caindo 6% no mês de março. Trocamos por BVMF. BVMF subiu 12%, alguma coisa assim, no mês de março. A gente está invertendo. Que trade foi? Esse foi quem fez o long short se deu bem. Então, basicamente esse tipo tinha esticado, o patamar já estava alto, a gente decidiu tirar e colocar BVMF que estava no patamar baixo, e aí teve justamente essa performance que andou a favor nas duas pontas. Então a gente entra de novo com o CETIP depois dessa queda. Em termos de risco-retorno ainda faz sentido, ou faz bastante sentido depois dessa queda. Então entramos com o CETIP 8%, entramos com o Qualicorp 8%, que eu explico daqui a pouquinho. Itaú a gente aumenta em 5% a nossa exposição, e BBSE aumento marginal de 2%. Tinha 8%, vai para 10%, esse aumento marginal. Então, vou repetir aqui de forma mais simples. BVMF sai com 10%, Cielo menos 8%, Susb menos 3%, Embraer menos 2%. Entra CETIP com 8%, entra Qualicorp com 8%, aumenta Itub com 5% e aumenta BBSE com 2%. Então a nossa carteira final fica Itaú 25%, Susb 12%, Cielo 12%, BBSE 10%, Lame 10%, CETIP 8%, Qualicorp 8%, Embraer 8% e Croton 7%. Em termos gerais ali de exposição, a gente fica com 25% em Itaú, o setor financeiro mais 30%. Obviamente a gente está bem seguindo bastante o índice, que tem uma ponderação muito forte em financeiro e bancos. A nossa exposição à exportação, quer dizer, a dólar, é de 20%, ainda uma exposição boa. A gente acha que o dólar deve se manter no patamar alto ali, e até com tendência de alta, então por isso que a gente está mantendo essa exposição alta para papéis expostos a dólar. E outros 25%, que aí a gente tem alguns calls específicos aqui de Lame, por exemplo, em consumo, Qualicorp em saúde, e Croton em educação, tá? Então, basicamente, são essas as trocas. Falar um pouco de racional.
BVMF, né? Acho que você já comentou. BVMF foi isso, a gente foi por performance, o papel estava 15 vezes lucro, foi para 18,5. Aí na mensal a gente preferiu retirar. Na dividendos a gente vai manter, mas depois a gente explica qual o racional da dividendos. Na mensal a gente fez uma troca. No mês de início de março a gente botou, trocou, saiu o CETIP, entrou o BVMF. Uma subiu 12, a outra caiu 6. Então 18% de diferença no agregando, volta-se CETIP, que ficou para trás, muito por conta daquele anúncio da GRV. Sim, o WebTrex, essa carteira está bem diversificada aí. Então é isso, ó, pessoal, lembrando que a gente enviou as trocas via e-mail e tá lá na intranet, tanto na área logada como na intranet, tá? Nunca pessoal? Na história foi enviado tão cedo, tá? Foi 10h20, 10h15, já estava no e-mail. O pessoal que queria cedo. De vocês, que o pessoal tinha reclamado no último, a gente acabou tendo um contratempo. Nesse a gente enviou mais cedo do que a gente mesmo fala, que é 11 horas. A gente enviou mais cedo, tá aí, tá? Para vocês por e-mail, por tudo. Beleza. Então, essa aqui foi a carteira XP, acho que a gente matou. Você falou um pouco de BVMF, Cielo. Eu já falei também dessa redução em SUSB e Embraer, que performaram bem. Cielo também, né? Tem aqui que andou bem, enfim, tá num patamar alto. Foi mais uma redução, ponderação, né, de risco-retorno para ativos que estão mais baratos ou que ficaram para trás, né? A gente está... lembrando que Cielo teve um fluxo grande de compra do Bradesco ali. Sim. Na medida que parar ou arrefecer esse fluxo aí pode reduzir o apetite, esse suporte ali que tem mantido a Cielo. Então tudo bem, CETIP já falou, acho que o único ponto importante e novidade é a Qualicorp na carteira. De novo, a Qualicorp a gente está entrando com 8%, uma posição baixa, obviamente frente aos riscos ali. A gente fala bastante de Qualicorp dos riscos, risco de canetada, risco de interferência do governo. A ação sofreu bastante com aquelas notícias de que o governo iria fomentar mais, né, a parte de planos individuais, mas de novo, ao nosso ver aqui o risco é baixo, tudo caminha para a parte de planos coletivos. É bom não só para a empresa, que consegue ter uma gerência melhor de sinistros quando você tem um pool de clientes lá dentro, para o cliente também, ele paga menos a mensalidade, então e fica muito mais fácil. Obviamente você tem um pouco menos de regulação, porque você pode reajustar os planos de acordo com a sinistralidade, etc. Mas de novo, tem funcionado bem, você tem e vai ter sempre esse risco de canetada, mas querendo ou não, a empresa lá com margem de EBITDA de 40% rodando, já negociou a patamares de preço muito mais altos. Hoje negocia cerca de 17 vezes preço-lucro 2015 e 8 vezes EV/EBITDA 2015, e já negociou perto dos 20 ou acima dos 20 ali. Então, assim, pra gente o risco-retorno, principalmente depois dessa queda, vale muito a pena. A gente sempre vai ficar de olho nessa questão de regulação, mas uma exposição menor, dado os maiores riscos, para nós faz muito sentido. E por isso que a gente está entrando com Qualicorp na carteira mensal. Então é isso. No mais foi questão de ajuste, por exemplo, Itaú, aumento marginal, e BBSE também. Então essa foi a nossa carteira XP. A carteira de dividendos vai ser mais rápida, porque a gente não vai ter troca, tá? De novo, a gente não tem trocas na carteira de dividendos. Mas falando um pouco de performance, a gente tem no mês a carteira subiu 0,6%, lembrando que ela já vinha performando bem, então no mês subiu 0,6%, enquanto de novo o índice caiu meio. Então a gente tirando aí 1 ponto percentual nesse mês. Quem andou mais foi BVMF, 12%, e quem performou pior foi CETIP, com 6,7%. No ano, a dividendos sobe 2,7%, assim como o índice. Então, a gente igual o índice aí em 2015,
essa é a dividendos. De novo, a gente não teve trocas. Então, a carteira é Cielo com Itube com 25%, Cielo com 20%, BBSE 15%, BVMF 15%, CETIP 15% e Natura 10%. Colar. Essa é a nossa carteira dividendos para o mês de abril. Cielo 20%, BB Seguridade 15%, BVMF 15%, CETIP 15% e Nato 10%. Tá aí a carteira, aquilo que a gente falou, né? Alguns até assessores vão perguntando, poxa, no momento desse de bolsa, o que você acha melhor, dividendos? Agora andou a nossa carteira mensal, dividendos fica um pouco para trás, não tem Suzano, o yield é muito baixo, por isso que não está aqui, por isso que não apresentou essa performance. Imagina se tivesse 20% em Suzano subindo 22%, ela acabou sendo a diferença na outra carteira. Impacta 4,4%, ela tinha 15%, se tivesse 20%, seria isso. Então, só a Suzano foi responsável, essa alta de 4,60%, Suzano deve ser responsável por uns 80% dessa alta. 22% 22% no mês. Com ela tendo 15%, a gente está falando aqui de quase 2,5%, sei lá, 2,5%. Era até não mais, 3%, 3 e poucos por cento. Impressionante assim o impacto aí dela. Então... lembrando que na dividendos a gente fica um pouco mais restrito em termos de papéis. Por exemplo, Embraer, Suzano, que tem exposição a dólar, o dividend yield delas é baixo, porque elas são muito intensivas ali em investimento. Né? Então a gente fica de fato um pouco mais restrito em termos de universo de papéis que a gente pode colocar na dividendos. Né? Isso. Boa. Vamos tirar as dúvidas aqui. Neto Trader, Celção, sem querer chover numa olhada, o balanço da Petrobras irá sair mesmo no dia 13 de abril? Qual a expectativa? Isso o Lauro Jardim falou, Neto Trader, e o Eduardo Braga, ministro da Minas e Energia, falando que o balanço só sai final do mês de abril. Então, não sei. Uma outra informação é que aquela questão de indicarem o Murilo, e várias notícias falando que o Murilo só vai aceitar depois que sair o balanço. Então, como é que talvez, sai o balanço ou reunião depois? Talvez seja o balanço antes mesmo, dia 13, né? Pode ser mais uma sinalização. Você acha que é positivo vir o balanço, né? Essa bolsa virou com o Levi falando, né, o quanto eles estão empenhados, que o Congresso precisa aprovar as medidas fiscais. Então, assim, o Levi está impressionante. Até ele com a Dilma, né? Está impressionante entre aspas, sinergia. Não, porque... Ele dessa vez ele não tomou porrada quando ele falou na terça-feira da semana passada, uma semana, para os alunos da Universidade de Chicago. Era para ter tomado. Não tomou. A Dilma falou foi mal interpretado. Porque querendo ou não, ela tá um pouco refém, né, ali. Tá, mas mandou bem. Ele mandou. Ela é difícil ver, ela tem que elogiar, gente, né? Assim, óbvio, ela não tem saída, mas ela tá sendo racional. Coisa que você duvida, né? O que importa é isso que ela fez, mas... Com certeza ela não queria fazer isso em condições normais. Enfim, deve ter tido discussão ali. Essa foi a melhor saída, mas o que importa é que foi isso que aconteceu. Ela tentou passar para o mercado certo alinhamento e tentou abafar essa questão aí que podia tomar rumos mais críticos. O pessoal perguntando aqui a carteira. No ano sobe 2,7, dividendos igual ao índice. No mês, a alta foi de 0,6, a gente apostou aí. E o Bovespa caiu meio. Colamos no índice também na dividendos. O Web2Rex perguntando, Celso, o que você acha desse aumento dos executivos da Petrobras? É pegadinha do dia 1º de abril? Postei no meu Facebook, que é um absurdo, inadmissível, inaceitável. A empresa passando por esse momento, elevar remuneração. Não teve PLR porque deu prejuízo. Deu prejuízo, você não vai ganhar PLR. Você já ganha o seu salário. Então, agora a gente precisa elevar a remuneração. Quer dizer, um absurdo isso para a companhia. Conselheiro de administração e como é que se fala? E diretoria propondo isso. É impressionante. Impressionante. Qual a meta para a Qualicorp? A gente botou na carteira que a gente gosta, tem um upside. A gente não tem um número de análise técnica, né?
É questão mais de valor e risco-retorno, negociando ali a 17 vezes, sendo que no histórico negociou um patamar muito mais alto, caiu bastante, a ação sofreu bastante e a gente vê esse risco, sempre vai ter de novo risco de interferência e mudança de legislação. Mas com base nas probabilidades a gente tem que tomar certo risco e é isso que a gente está fazendo em Qualicorp. Mas de novo, risco calculado porque a gente está com uma ponderação bem pequena ali, uma das menores da nossa carteira. Tá? Boa. O Guerreiro está comprado em ALL. O que a gente recomenda? Ficar comprado e ser transferido para Rumo ou seria melhor sair fora hoje para não ser transferido? Depende do seu horizonte de investimento, tá? Se você está olhando mais longo prazo, assim, não faz muito sentido você se desfazer para depois comprar, porque o que vai acontecer é só a mudança das suas ações de ALL naquele ratio de 2 ponto alguma coisa ali, e você vai receber ações da Rumo, mas o financeiro total vai ser o mesmo, tá? Então nada muda. Agora, se você tiver uma visão de curtíssimo prazo, quer tentar arbitrar alguma coisa, acho que não faz nenhum sentido. Se você quer pegar essa mudança de ações para tentar ganhar algo, isso não faz sentido. Se você quer ficar mais por conta do case e investimento de longo prazo, se você já está no papel por conta disso, então vale você ficar porque vai continuar, o financeiro vai continuar o mesmo. E enfim, o que vai ter que esperar só essa questão de sinergia da fusão, etc. Mas aí é coisa do case, você estando em ALL ou depois em Rumo 3, não vai fazer tanta diferença. Vamos lá. O Malanabo perguntando: o Nabo de Sabesp subindo, eu estou aqui vendido, comente aí. Foi o que a gente comentou na reunião matinal, né? Foi aprovado pela Arcesp, Agência Reguladora de Águas aqui de Saneamento de São Paulo, uma elevação, né, no reajuste tarifário de 14%. A gente falou, ajuda, mas não resolve o problema, por isso que a ação está andando. A gente falou sobre o aumento, né, é um absurdo, isso aí muita gente postando que já que os caras vão ganhar menos com corrupção na Petrobras, eles estão querendo aumentar, mas é lamentável isso, tá? É impressionante e ruim, obviamente, para a companhia. Long short, Qualicorp e short em Cruz. Não tá dando na GAI para shortear Cruz, não tem aluguel por conta da OPA, né? E eu não shortearia. Mas mesmo se desse, né? Que tem na frente o evento uma OPA, né? Na verdade, você vai ficar long num ativo que teoricamente você tem alguns riscos ali que a gente já comentou, e short num que tem uma OPA pela frente que pode ser revisada para cima. Então, por mais que desse, aqui não dá para fazer o short em cruz, mas mesmo se desse, a gente não recomendaria esse long short. Aí não. O time está perguntando, apesar da tendência de alta do dólar no médio prazo e anúncio positivo da venda de aeronaves ontem, por que Embraer insiste em patinar? Embraer o que tem pegado muito, assim, não é que ela talvez não tenha performado como Suzano, mas querendo ou não, ela está bem resiliente ali num patamar alto. Não é que desabou, enfim. Tem isso também. Só que o que acontece é que muita gente olha o risco governo ali, né, em Embraer. Porque, querendo ou não, um cliente importante doméstico, tudo bem que o portfólio doméstico não é tão relevante dentro da Embraer, mas o governo é muito importante dentro dessa parte doméstica, com principalmente a área de defesa. E já tem algumas conversas de que o governo está atrasando alguns pagamentos, e isso que tem ali bloqueado um pouco a Embraer, mas assim, mesmo com tudo isso, ela se mantém resiliente. E é uma boa opção ali de ficar exposto a dólar. De novo, a gente prefere Suzano, até por isso a gente tem uma exposição maior em Suzano do que em Embraer, mas é mais para diversificar risco dentro do nosso portfólio, na nossa exposição a dólar, do que qualquer outra coisa, porque de fato Embraer tem esse pequeno risco de governo e é por isso que ela não é que tem desabado, mas não tem disparado ali, tem segurado um pouco a performance. Renova Invest perguntando aqui, Celso, pode comentar o balanço, expectativas e explicações da Gol? Você não gosta do ativo, não gosta do setor, ficaria de fora. O cenário de alta de dólar prejudica a companhia, receitas em reais, boa parte dos custos em dólar por conta do combustível de aviação,
redução no número de pessoas, né, voando. Tem até um amigo meu que postou ele. Excelente classe econômica, indo para Miami. O cara pegou 3 bancos, não tinha ninguém do lado dele no meio. Ele deitado nos 3 bancos. Ele, primeira vez que viaja para Miami sem estar o avião lotado. Assim, impressionante isso. Está caindo a demanda. As agências de turismo estão tentando liquidar. Por exemplo, viagens agora para abril e maio, você encontra direto por $350 a passagem. Eu nunca vi esse preço. Ah, mas o dólar subiu. Sim, mas a empresa ela tem um custo em dólar. Então ela está faturando mais porque o real subiu. Não, gente. Está faturando menos, porque ela tem todo o custo em dólar. Então é ruim. O Gerardo perguntou se a CEMIG não entra na carteira de dividendos. Não, porque primeiro, interferência governamental. Segundo, vem reduzindo investimentos e deve reduzir também a parte de dividendos. O Darwin está perguntando, e o dólar para abril? Pode ser que não apresente, a gente acredita que não apresente essa alta tão elevada. Conversando com investidores institucionais, na nossa área de alocação, eles mesmos falaram que muita gente reduziu exposição a dólar, os investidores institucionais locais. A gente até está um pouco mais otimista para a Bolsa para o mês de abril, gente. Por que isso? Primeiro, o governo e o Levi. Pô, tem um indicativo ontem, teve um indicativo positivo. Apesar de todo o problema, veio a Dilma falar, pô, reiterou, tal diferente da outra vez que ela deu um pito nele, né, que não era assim no passado, tudo isso. E o Levi conversando com o Renan, conversando com o Eduardo Cunha, se aproximando, indo a congresso. Então, assim, aumenta a probabilidade que passe ajustes. Ele mesmo já está falando agora que ele não descarta tomar novas medidas. Se o Congresso não aprovar, ele vai tomar outras medidas, gente. Medidas que não precisem do Congresso. Esse é o ponto. Né? O que precisa do Congresso? De 25% a 30%. Ah, não aprovou? Vou tomar outras medidas que não precisam do Congresso. E assim, está melhorando a sinalização para o país, tá? Sumiu pergunta. Celso Kim, vai bem, obrigado. Tô esperando 20. Não entendi. Ah, Suzano, vai bem, obrigado. Isso aí. 12, 13, 14, 10. Tô esperando R$20 em 30 de abril, ok? Acho que Suzano tende a continuar apresentando uma performance positiva. O aumento de preço de celulose agora, 1º de abril, não é pegadinho, mais $20. Tende a continuar. O Marcos Forte perguntando, Ultrapar, o que pode ter influenciado nessas máximas do ativo resiliente, reportou um excelente resultado para variar, acima das expectativas, vem querendo abrir mais postos de gasolina, juntamente com a rede de farmácias que ela tem, a MPM, loja de conveniência. O que você não encontra em nenhum lugar, você encontra lá nos postos de Ipiranga. Só encontra lá. Então, é um ativo bom para ter. A gente não recomenda a entrada, tem pouco upside. E num cenário que a bolsa ande, se por acaso vier a andar, a gente está um pouco mais otimista. Não é para sair comprando bolsa não, gente. Mas estamos um pouco mais otimistas para abril. Ultrapar tende a não subir muito. Beta baixo, Ambev, outros ativos vão subir. E aí, por isso que nós aumentamos nossa aposta em Itaú. Posso falar aqui. Olha aí, grava aí, produção. Acorda. Acorda, produção. Grava aí. Itaú tende a ser um ativo. Claro, acontece o evento de aumentar impostos, mas tudo caminhando na normalidade, né, sem nenhum efeito não recorrente. Aumento de impostos para banco, aí não. Taxação de impostos, não. Mas Itaú tende a ser um ativo para o mês de abril, que a gente está falando, com probabilidade elevada de apresentar uma performance melhor dentre as blue chips, dentre as grandes companhias, certo, Kim? Isso aí. Vale até um long and short ali, Tube contra Bova. Aí, que isso? Contra Bova, olha lá. Olha lá. Então, assim, Itaú pode ser o papel do mês de abril. Papéis do mês de março. Suzano, boa. BBMF. Não, Vale não. Coitada Vale. Coitada Vale continua para baixo. Então vamos soltar uma carteira short segunda-feira, certo, Kim? Isso aí. Segunda-feira, presente de Páscoa, carteira short. Dá pra fazer long short, 5 ativos em média. Como a Top Pick, a gente vai soltar Top Pick short. Para fazer um long short também, para se proteger nesse sentido. Isso aí. Aí a gente vai recomendar justamente não ficar só direcional na short, mas é para passar uma ideia dos ativos que a gente acha que devem performar, por exemplo, pior que o índice. E também uma bela estratégia é fazer a Top Picks contra essa carteira short. Que basicamente são os ativos que a gente acha que vai performar bem contra os ativos que a gente acha que não vai performar tanto. Isso que a gente acha interessante
E a partir, provavelmente, da semana que vem, a gente já vai estar com isso rodando, mas a gente entra em mais detalhes aí ao longo dos dias com vocês. Isso, Fubá falando aqui, um puxão na orelha na programação. Programação, organização. A XPTV, quando o Gustavo Borges ele não entrar na programação na quarta, tem como fazer uma participação rápida num outro programa do UFC. Já tem 2 semanas que ele não aparece, não comendo tão nada sobre fundo imobiliário, e quem opera fundos imobiliários ficando limpo. Concordo, Fubá, ele acabou tendo um problema, concordo, a gente está checando isso. Belvedere Augusto, sim, vai ter uma carteira short toda segunda mesmo? É isso aí. Claro, pode não mudar os ativos na carteira. Não é que vai ter uma carteira a cada. É uma top short. Isso aí. É igual a dinâmica que a gente tem na Top Pick, certo? Uma carteira de 5 a 7 ativos comprados que a gente muda o balanceamento a cada semana. Vai ser a mesma coisa, só que short. 5 a 7 ativos short. Obviamente a gente antes vai conversar com a nossa mesa de BTC para ver se tem disponibilidade, etc. Mas tirando isso da frente, a gente consegue elencar ali 5 a 7 ativos também com a ponderação que a gente acha que faz mais sentido. E aí seria legal um long top picks contra carteira short. O Centro-Norte dando aqui sugestão de nome, Short Picks. Short Picks. Que isso. E tem Cheeseburger a R$2 mais 5 pontos no posto Ipiranga, aqui perto da casa do Mamute Siberiano. Felipe AB99, falando sério em carteira short, gente, Mas de novo, a gente gosta assim, mas não para ficar direcional short totalmente. Não, quero peguei ficar dinheiro, vou usar o dinheiro, short. vou comprar um carro. Shorteei 100 mil, fui comprar um carro. Não façam isso, né? A gente tá falando de renda variável e quando você fica short num ativo, a gente gosta de tomar bastante cuidado, por isso que a gente recomenda. A gente vai ter uma carteira short separada para deixar bem nítido o que a gente acha que deve performar pior, mas é legal combinar isso aí com algum outro tipo de carteira e principalmente carteira Top Picks, porque vai casar certinho as mudanças toda segunda-feira. E assim, tem que ser mais ágil, né? Porque o short você pode solta a carteira hoje, é mensal. No meio do caminho são 30 dias e pode ter squeeze em algum ativo. Então, tem que estar falando, é melhor que seja semanal. E mesmo assim, gente, se tiver algum problema, tiver um squeeze próximo, aí a gente soltou na terça, na quinta ou sexta pode dar squeeze, a gente pode tirar o ativo antes, tá? Fazer a recompra para não gerar problema. Mas a gente vai divulgar bem para vocês, mas pode acontecer. Isso. E na GAI, Porto Seguro, a gente já sabe, não tem aluguel. Então, por isso ela não vai entrar, senão poderia entrar sim. Mas a gente sempre vai verificar, Rogério Neto, isso, a gente já está trabalhando com BTC, tá? Para trabalhar sempre em conjunto para que não exista. Claro, a mesma BTC pode falar, hoje não tem, daqui a 3 dias tem um recall grande, tem. Mas não é essa a ideia, é sempre trabalhar aí. São Martinhos, time, a gente não olha há bastante tempo, mas eu não teria por conta desse problema aí do sogra long e cunhada short. A gente não teria São Martinho por conta desse problema do etanol e o governo, a interferência governamental, tá? Acho que vale a pena também aproveitar a gente lembrar da XPTD11, corrigiu bem, gente, chegou a bater 22% de deságio. Ontem fechou a 17%, ou seja, o cara ganhou 5% em relação a se tivesse comprado os ativos. Pô, nada mal. Isso aí em poucos dias. Outra coisa que vale a pena falar, vai ter um novo capital protegido também. A gente vai falar mais amanhã na Infomoney. E a batalha do século, que, pô, ainda bem, senhores, obrigado aí. Vocês terem elogiado, terem falado. Ela passou, a Infomoney viu e passou, não, XPTD na carteira short. Que isso, gente, tá descontado. Pô, ao contrário. É o contrário, na long e a shortearia alguns papéis. Vale a pena citar que a batalha do século, né, a análise fundamentalista versus análise técnica, passou, ao invés de ser terças e quintas, como a gente estava fazendo aqui, passou para toda quarta-feira, 3 da tarde, produção? 3 da tarde, quarta-feira, na Infomoney. Então vai poder ter muito mais dúvida, não sei como é que a gente vai fazer, vai ser loucura amanhã pra gente falar sobre ele. E Cosan, aqui, o Vincenzo falando aqui de Cosan. Entra um pouco no caso de São Martinho, também não teria, mas é um ativo barato, tá, gente? Mas não teria por conta dessa interferência governamental em etanol. Perspectivas para o dólar, para o médio prazo, o que seria médio prazo? Médio prazo ainda em alta.
curto prazo pode ser que ele desacelere um pouco em abril, nesse cenário de bolsa um pouco melhor, tá bom? Fluxo em XPTD11 ali. Ontem a Merrill Lynch aqui, o Thiago Datti falou, comprou esse fundo. Não sei mesmo. Nem poderia saber. Isso aí, mas chama atenção. Esse que é o fato. Mas isso aí é importante, sim. Não, a programação do fundo de investimento imobiliário do FII é às 5 da tarde, Fubá. Não, a gente vai fazer de 3 às 4 na Infomoney. E aí 5 da tarde. Vai ter fundo de investimento imobiliário, programação? Tá marcado? Como é que tá isso? Falando com a produção aqui. Tá marcado. Falou. Que isso, Mamute Siberano. Celso dá preferência para as perguntas da XP na Batalha dos Templários. Olá. Vocês vão encher de perguntas, mas tá certo, tá certo. Mas é isso, mas tá certo, senhores. Acho que é isso, falando de XPTD11, né, outras, então, o Thiago Dático aí falando, acho que outras pessoas também estão vendo esse desconto, esse deságio. Chegou a bater 22% de deságio, não faz o menor sentido, voltou ontem para 17%, ainda tem espaço. Pô, operaria mole, 15 com 20 mole ali, 5% para ganhar mole. Dá para ganhar, não precisa zerar, mas chama atenção esse ativo. Tá ganhando liquidez, tá negociando na casa de R$200 mil por dia, tendendo a aumentar mais. Mas, Mamute Siberiano, vamos privilegiar, obviamente, vocês aqui, né, para as perguntas. É que às vezes não dá para responder tudo, né? O tempo às vezes é contra. A Infomoney é da XP? Temos uma participação, mas é assim, a gente controla. A XP compramos há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, 3 anos atrás. Fubá falando, sempre está marcado a discussão do fundo imobiliário, mas aí não tem programação. Não, ele estava fora, essas duas ele estava fora. O Gustavo Borges, ele achou que ele ia chegar de uma reunião, ele acabou não conseguindo chegar. Fubá, não foi maldade não, a gente por enquanto está checando aqui. Vamos fazer o seguinte, a produção vai entrar em contato com ele hoje para saber se vai ter amanhã, certo, produção? Mas a ideia é que tenha sim. Produção, quantas pessoas ao vivo aí, total? Agora temos 490 mais ou menos. 490 aí participantes aí na nossa TV. Gerard, não dá para entrar Celeste, Coelce, não negociam nada, então não tem como, né? A gente colocar R$200 mil, R$300 mil, a gente precisa colocar um ativo que ele negocia acima de 12, 15 milhões de reais, mesmo assim a gente evita, né? Tem que ser 20 milhões. Por isso que a gente fica preso. Por isso que nossas carteiras, quando aparece ranking, Infomoney, ranking não sei o quê, a pessoa adora botar a carteira teórica ali, né? Ativo que nunca vai dar. Por exemplo, Taesa quase entrou nessa. Não foi, Kim? Foi. Tá com dividend de 10,5%. Tem liquidez? Tem, 12 milhões por dia. Só que o ativo também tinha andado muito. A gente falou, pô, depois para sair, a Lupar ficou na carteira para tirar. Lembra disso? Era 5% da... A empresa ligou pra gente. A empresa ligou, né? Pô, vocês estão vendendo a Lupar todo dia, por que isso? Eu falei, a gente estava na carteira recomendada, tendo que sair, vai sair durante 4 meses. Então, agora negocia 3 milhões de reais. Se tivesse na carteira, a gente não conseguiu sair. Então, esse é o problema, tá? A Ambev não cai nunca. É hoje tá caindo, né? Mas não cai nunca. É uma rocha. Acho que é isso, senhores, tá? Obrigado aí pela audiência, 12h30, XPTD11. Amanhã, programação na Infomoney. Esse programa aí novo, né? O Batalha dos Templários, como o Mamute Siberiano colocou, que já estava aqui, passa para a Infomoney com uma maior abrangência aí para todos, tá? Ambev para longo prazo? Quem tem, sim. Vou pensar assim, quero ter esse ativo para sempre. Ambev é uma, compraria para os meus netos? Compraria. Ambev, mas caiu um mês que, pô, passou um mês, pô, se a ação caiu. Pô, era para os netos ou não era? Esse foi sempre o ativo. Eu sempre discuti muito isso na época que era gestor de fundos. Falar, cara, esse aqui é um ativo que não vai, Itaú, Ambev, compra. Vai olhar ele daqui a alguns anos, vai te pagar dividendos, reinveste dividendos. É para filha, para neto. Esses são um dos ativos. A empresa resiliente, empresa boa, boa gestão. Pô, mas vocês não colocam na carteira. A gente não coloca na carteira porque está achando caro. Acha que outros ativos não. E infelizmente não colocou, porque o ativo sobe 14% no ano. Brim, gente, o resultado foi muito ruim, mas por enquanto a GP está ali para fazer a oferta a R$3 aumento de capital. Permanece. Tá? Não teve mais nada novo.
Isso aí. Ok, senhores? A gente vai ficando por aqui e a gente volta amanhã na nossa reunião matinal. E hoje não tem Batalha do Século. Ficou para amanhã na Infomoney, 3 da tarde. Um grande abraço, excelente almoço aí, até lá. Valeu, pessoal. Boa tarde, até amanhã.